Richard Wolff, economista e professor emérito da Universidade de Massachusetts Amherst, conhecido por suas análises contundentes sobre o capitalismo contemporâneo, fez um alerta que deveria estar nas manchetes de todos os jornais do mundo, mas que a grande mídia prefere ignorar. A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou 38 trilhões de dólares e está crescendo a um ritmo que não tem precedentes históricos, fora de períodos de guerra total. O último trilhão foi acumulado em apenas 71 dias, o que significa que a América está adicionando aproximadamente 14 bilhões de dólares por dia à sua dívida. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale a quase todo o PIB anual de países como Paraguai ou Honduras, sendo adicionado à dívida americana a cada 24 horas. Wolff não é um alarmista ou teórico da conspiração. Ele estudou em Harvard, Stanford e Yale. Lecionou nestas instituições além da City University of New York e da Sorbonne, e dedica sua carreira a analisar as contradições e crises do sistema capitalista com rigor acadêmico. Quando alguém com suas credenciais e experiência afirma que o sistema capitalista nos Estados Unidos está em dificuldades como nunca antes, que é o pior cenário que já presenciou em toda a sua vida, precisamos prestar atenção. Seu cabelo branco, como ele mesmo diz, é prova de que já esteve por aqui há um bom tempo e viu muitas crises, mas nenhuma se compara à que se desenrola agora. A dívida americana atingiu 124% do PIB no final de 2024, ultrapassando 130% em 2025, segundo projeções mais recentes. Para entender a magnitude desse número, a dívida pública dos Estados Unidos agora excede todo o valor de bens e serviços que o país produz anualmente. É como se uma família com renda anual de 100 mil dólares tivesse uma dívida de 130 mil dólares, mas ao contrário de uma família que eventualmente precisaria declarar falência, os Estados Unidos podem simplesmente imprimir mais dólares. Mas essa capacidade de imprimir a moeda de reserva global não é ilimitada e tem consequências que estão começando a se manifestar de formas preocupantes. O economista explica que os Estados Unidos não gostam de lutar guerras com impostos. Eles preferem lutar com dinheiro emprestado, porque se você taxar o povo, a oposição à guerra cresce mais rápido. Essa estratégia funcionou por décadas, enquanto os Estados Unidos eram a potência econômica inquestionável do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o país controlava aproximadamente 40% do PIB global. Era capaz de emitir dívida que outros países, especialmente os europeus, ficavam felizes em comprar porque o dólar era visto como absolutamente seguro e confiável. Mas esse mundo mudou dramaticamente. Em 2025, a participação americana no PIB mundial caiu para aproximadamente 24%, enquanto sua dívida explodiu para níveis historicamente sem precedentes. Desde o ano fiscal de 2002, a economia americana vem registrando déficits orçamentários anuais, totalizando 23 anos consecutivos de déficit até o ano fiscal de 2024. O último superávit ocorreu no ano fiscal de 2001. Historicamente, desde 1901, os Estados Unidos registraram superávites orçamentários em apenas 13 anos. Isso significa que gastar mais do que arrecada não é anomalia temporária, mas padrão estrutural da economia americana moderna. A diferença é que agora a escala atingiu níveis que economistas sérios consideram insustentáveis. Os pagamentos de juros sobre essa dívida massiva estão se tornando o maior item individual do orçamento federal americano. Para o ano fiscal de 2025, projeta-se que os pagamentos de juros alcancem 952 bilhões de dólares, indicando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. As projeções apontam para um crescimento contínuo desses custos, podendo ultrapassar $1 trilhão em 2026 e atingir quase 1,8 trilhões de dólares até 2035. Esse aumento nos pagamentos de juros é impulsionado por dois fatores principais: o crescimento exponencial da dívida pública e a elevação das taxas de juros que tornaram o financiamento dessa dívida muito mais caro. A taxa dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu de 1,1% para 5%, resultando em custos de financiamento da dívida exponencialmente maiores. Quando você deve 38 trilhões de dólares e as taxas de juros quintuplicam, os pagamentos de juros explodem, e esses são recursos que não podem ser investidos em infraestrutura, educação, saúde ou qualquer outra área produtiva. É dinheiro simplesmente transferido para os detentores de títulos do governo, muitos dos quais são investidores estrangeiros ou bilionários domésticos. É uma redistribuição massiva de riqueza do contribuinte americano comum para as classes mais ricas, domésticas e internacionais. Wolff argumenta que esse endividamento em larga escala foi sustentado por um arranjo geopolítico do pós-guerra, que está chegando ao fim. Os Estados Unidos ofereceram à Europa proteção militar e apoio financeiro em troca da repressão aos movimentos socialistas e comunistas. Vocês não precisam gastar com defesa, nós cobrimos isso com nosso keynesianismo militar. E vocês usam seus recursos para competir com os benefícios sociais que os soviéticos
políticos oferecem ao seu povo, resumiu Wolff, explicando o raciocínio da Casa Branca à época. Esse pacto funcionou brilhantemente por décadas, permitindo aos Estados Unidos manter hegemonia global, enquanto evitavam custos políticos de taxar sua própria população pesadamente. Ironicamente, durante certo período, os próprios europeus financiaram esse endividamento ao comprar títulos da dívida norte-americana. Era um sistema circular perfeito. Os Estados Unidos forneciam segurança militar para a Europa economizava em defesa e usava esses recursos para construir estados de bem-estar social. E então emprestava dinheiro de volta aos Estados Unidos, comprando títulos do Tesouro americano. Mas esse arranjo está se desintegrando. A Europa está economicamente estagnada. Não tem mais capacidade ou vontade de continuar financiando o endividamento americano na mesma escala. E novos credores, especialmente a China, estão cada vez mais relutantes em continuar acumulando dívida americana. A China, que já foi um dos maiores detentores de títulos do Tesouro americano, vendeu mais de 300 bilhões de dólares desses títulos, uma movimentação sem precedentes. Esse desinvestimento não acontece por acaso. Acontece porque Pequim reconhece que os Estados Unidos estão em trajetória fiscal insustentável e que manter grandes quantidades de dívida americana representa risco crescente. Cada vez que os Estados Unidos usam o sistema financeiro global como arma, impondo sanções ou congelando ativos como fizeram com a Rússia após a invasão da Ucrânia, outros países percebem a vulnerabilidade de depender excessivamente de ativos denominados em dólares. O dólar está enfrentando seu pior desempenho anual desde 1973, numa combinação inédita de queda simultânea na bolsa, nos títulos e na moeda americana. Wolff alerta que isso não é apenas um momento isolado, mas a manifestação de um império em declínio, incapaz de manter o poder e a projeção enfrentados no passado. A participação do dólar nas reservas dos bancos centrais ao redor do mundo caiu de 80% há alguns anos para aproximadamente 40% atualmente. Essa é mudança tectônica nas finanças globais que terá repercussões profundas por décadas. O Gabinete de Orçamento do Congresso americano projeta que o déficit público dos Estados Unidos vai subir 64% nos próximos 10 anos, atingindo 56,9 trilhões de dólares. Hoje, em 38 trilhões, o déficit americano deverá engordar em 3 trilhões de dólares por ano até 2034. O anúncio evidentemente causou preocupação, mas a possibilidade de o déficit em elevação ameaçar o domínio do dólar como moeda de reserva ou causar um colapso na maior economia do planeta não é mais descartada como impossível, mesmo por economistas mainstream. O economista Wolff denuncia a ofensiva contra a classe trabalhadora e afirma que o acordo geopolítico do pós-guerra que sustentou a hegemonia americana chegou ao fim. Ele explica que os últimos 50 anos são a história do desmonte do New Deal, conjunto de políticas que havia promovido conquistas como salário mínimo, previdência social, seguro-desemprego e empregos públicos. O que você está vendo com o governo Trump pode, e no meu julgamento deve, ser entendido como uma guerra contra a classe trabalhadora, em casa e no exterior, afirmou Wolff. Desde os anos 1980, houve uma transferência massiva de recursos do meio e da base da pirâmide social para o topo. O 1% mais rico se beneficiou de forma avassaladora, enquanto os salários reais da classe trabalhadora permanecem estagnados desde 1978, analisou Wolff. Além disso, ele criticou as mudanças nas leis tributárias, que favoreceram corporações e indivíduos ricos, e o aumento explosivo da dívida das famílias americanas. As famílias, especialmente as mulheres, foram forçadas a trabalhar mais, enquanto recorrem a empréstimos para sobreviver. Isso destruiu a estrutura familiar e gerou um nível de pressão social insustentável, destacou o economista. Wolff comparou a atual crise americana ao declínio da Alemanha no início do século XX, marcado pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pela hiperinflação que desestabilizou completamente a sociedade. Ele reforçou que, assim como a Alemanha naquela época, os Estados Unidos enfrentam um cenário de desigualdade crescente e descontentamento social que podem resultar em explosões políticas e sociais. A negação dos problemas estruturais do capitalismo está levando a sociedade americana a um ponto de ruptura, disse Wolff. A ascensão de Trump e a polarização política extrema que caracteriza os Estados Unidos contemporâneos são sintomas dessa crise mais profunda, não suas causas. O pacote fiscal de Trump, aprovado pela Câmara dos Representantes em julho de 2025, deve piorar dramaticamente a trajetória da dívida. Segundo o CBO, o projeto adicionará 3,3 trilhões de dólares ao déficit público em 10 anos. O pacote mantém redução de impostos e corta gastos com programas sociais como o Medicaid e o auxílio alimentação
exportação, enquanto fornece isenção de tributos para pagamentos de gorjetas e horas extras. Economistas afirmam que o pacote fiscal, mesmo sem impulsionar o crescimento econômico, terá efeito devastadoramente negativo nas contas públicas. A tendência é de crescimento acelerado do déficit fiscal. Em maio de 2025, o governo dos Estados Unidos teve um déficit orçamentário de 316 bilhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo negativo totalizou 1,36 trilhões, o que corresponde a um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024. A dívida bruta dos Estados Unidos atingiu 120,9% do PIB no primeiro trimestre de 2025, o que corresponde a 36,2 trilhões de dólares. O endividamento aumentou 5,06 pontos percentuais em proporção ao PIB dos Estados Unidos em apenas 2 anos. Um estudo apresentado no tradicional simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve, alertou que se o ajuste fiscal dos Estados Unidos for adiado, a dívida pública da maior economia do mundo pode se tornar insustentável. Os economistas calculam que em 2100, os Estados Unidos poderiam teoricamente sustentar uma relação dívida versus PIB de 250% com as mesmas taxas de juros de hoje. Isso significa mais do que dobrar a proporção atual. No entanto, para isso, os Estados Unidos precisam fazer um ajuste fiscal da ordem de 10% do PIB ou mais. Quanto mais esse ajuste for adiado, mais a oferta de dívida governamental supera sua demanda, eventualmente tornando a dívida governamental insustentável, alertam os autores. O problema é que fazer ajuste fiscal dessa magnitude é politicamente impossível no sistema americano atual. Cortar 10% do PIB em gastos significaria eliminar programas inteiros que milhões de americanos dependem. Aumentar impostos na mesma magnitude enfrentaria a oposição feroz de corporações e ricos que controlam o sistema político através de financiamento de campanhas e lobby. O sistema político americano, dominado por dinheiro e mídia manipulada, é estruturalmente incapaz de fazer o tipo de ajuste doloroso necessário para estabilizar a trajetória fiscal. Trump prometeu durante a campanha que reduziria a dívida e evitaria um default e um colapso econômico. Mas no último mês de sua presidência, aumentou a dívida pública da América em $1 trilhão. As tarifas de Trump para todo o mundo, que supostamente trariam receita massiva para os cofres americanos, causaram resultado inverso. Em vez de reduzir a dívida, houve um aumento acentuado. As tarifas de importação criadas no governo Trump devem gerar $3,4 trilhões em receita até 2035, mas essa entrada de recursos não compensará totalmente os novos gastos. A aritmética simplesmente não funciona. Wolff critica a maneira como figuras políticas tentam desviar a atenção do problema com retórica nacionalista em vez de propor soluções reais. Trump culpa a China, os imigrantes, o comércio desleal, qualquer coisa exceto as verdadeiras causas estruturais da crise fiscal americana. A estratégia do presidente americano assenta na ideia errada de que os Estados Unidos são uma vítima quando, na verdade, o país tem sido um dos grandes beneficiários nos últimos 50 anos da riqueza econômica gerada pelo sistema global que eles mesmos criaram. Na percepção de Wolff, a economia americana está em sarilhos e o Império Americano está em declínio há algum tempo. Ele acredita que as tarifas podem agravar a situação ao aumentar os preços para os consumidores e ao provocarem retaliações de outros países. Os outros países não vão ficar sentados a ver, e os Estados Unidos não têm o poder que tinham no século XX, analisa Wolff. As sanções impostas à Rússia no âmbito da guerra contra a Ucrânia acabaram por fortalecer os BRICS, reforçando suas alianças econômicas. Com as tarifas, os Estados Unidos ficam ainda mais isolados e dão espaço aos BRICS para se assumirem como alternativa ao modelo econômico que tem sido dominado pelos americanos e pelos europeus. A última vez em que os Estados Unidos tiveram de lidar com uma crise do teto de dívidas foi durante o início de 2023, quando o limite de $31,4 trilhões foi alcançado. Após meses de negociações incertas entre a Câmara liderada pelo Partido Republicano e os democratas que controlavam o Senado e a Casa Branca, o Congresso aprovou o ato de responsabilidade fiscal bipartidário em junho de 2023, suspendendo o limite de dívida até 1º de janeiro de 2025. Mas essa suspensão simplesmente adiou o problema sem resolvê-lo. Em janeiro de 2025, o teto da dívida voltou a ser problema urgente, e o Congresso novamente se viu incapaz de chegar a acordo sobre como lidar com ele. Se os Estados Unidos realmente deixassem de pagar sua dívida, as consequências seriam catastróficas não apenas domesticamente, mas globalmente. O cenário é tecnicamente inédito porque nunca aconteceu, mas economistas especulam que incluiria atrasos nos benefícios da Previdência Social para dezenas de milhões de beneficiários, mais de 2 milhões de funcionários civis federais e cerca de 1,4 milhões de militares da ativa não sendo pagos em dia, e fornecedores federais contratados vendo atraso nos
seus pagamentos. Além disso, se o Congresso demorar até o último minuto para chegar a um acordo, as classificações de crédito do país podem ser prejudicadas. A Fitch Ratings rebaixou sua classificação de crédito dos Estados Unidos após o impasse sobre o teto da dívida, e a Standard & Poor's fez o mesmo em 2011. A Moody's é a única grande agência de classificação de crédito que mantém sua classificação AAA perfeita para a dívida dos Estados Unidos, embora tenha alertado que o país corre risco de perder esse distintivo de honra, que sinaliza um investimento relativamente livre de risco para compradores de títulos do Tesouro americano. Perder essa classificação teria efeito psicológico devastador nos mercados financeiros globais e aumentaria ainda mais os custos de financiamento da dívida americana. Wolff destaca os indícios do declínio americano que estão por toda parte. O G7, grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, já foi o núcleo dominante da economia mundial. Hoje representa apenas 27% da produção global. Enquanto isso, o BRICS, bloco que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e hoje já conta com 22 países, responde por cerca de 35% da economia global, consolidando-se como polo alternativo. Essa é a reversão histórica do equilíbrio de poder econômico global, que não pode ser revertida facilmente. A entrevista de Wolff ao portal Democracy Now! Retoma o papel histórico do padrão ouro, e como sua abolição serviu para prolongar artificialmente o poder do dólar. Mas o declínio seguiu inexorável. A deslocalização da produção para a Ásia, motivada por limitações tecnológicas e ideológicas nos Estados Unidos, ampliou o desenvolvimento de potências emergentes como China, Índia e Brasil, reduzindo ainda mais a centralidade do dólar. As empresas americanas buscaram lucros de curto prazo através da terceirização da manufatura para a China, não percebendo que estavam construindo o concorrente que eventualmente os superaria. Wolff argumenta que a história do mundo é uma sequência de impérios que nascem, evoluem e morrem. Os Estados Unidos também desaparecerão, como aconteceu com os impérios britânico, francês, alemão, holandês, russo, grego e romano. A questão não é se vão cair, mas quando. Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, o crescimento americano foi espetacular, mas Wolff alerta que todo império chega ao fim. Ele compara o momento atual dos Estados Unidos aos estágios finais de impérios anteriores, caracterizados por endividamento excessivo, declínio militar relativo, fragmentação social interna e perda de legitimidade ideológica. Os bilionários de Trump, segundo análise de Wolff, vão acelerar o declínio americano. Se no início do século XX magnatas como Joe Pai, Morgan e John D. Rockefeller dominavam o país. Hoje são Elon Musk e Mark Zuckerberg que dão as cartas. Em entrevista ao portal Real News Network, Wolff desdobrou sua tese de que os bilionários de hoje, assim como os da chamada Era Dourada, conduzirão os Estados Unidos a um colapso profundo. A concentração extrema de riqueza e poder nas mãos de poucos indivíduos é historicamente insustentável e precede períodos de grande turbulência social e política. A caça aos imigrantes que marca o segundo governo Trump é o lance mais recente da pressão socioeconômica contínua que agigantou a desigualdade nos Estados Unidos. Wolff nota que essa pressão não começou com Trump, mas vem se acumulando há décadas. Trump é sintoma, não causa, da crise mais profunda que aflige o capitalismo americano. A ascensão de figuras como Trump reflete o desespero de partes significativas da população americana que viram seus padrões de vida estagnarem ou declinarem, enquanto os muito ricos ficaram exponencialmente mais ricos. Para Wolff, os Estados Unidos estão se isolando em setores estratégicos, o que pode custar caro no futuro. Empresas globais que buscam tecnologia verde já estão preferindo produtos chineses.
No setor automotivo, carros elétricos fabricados na China oferecem o melhor custo-benefício do mundo. Isso significa mais empregos para trabalhadores chineses, enquanto nos Estados Unidos o futuro do emprego se torna mais incerto. A transição para a economia verde, que deveria ser oportunidade para os Estados Unidos reconstruírem sua base industrial, está acontecendo principalmente na China porque Pequim investiu massivamente em capacidade produtiva, enquanto Washington se distraía com guerras no Oriente Médio e cortes de impostos para os ricos. O economista enfatiza que os Estados Unidos enfrentam sinais claros de declínio e a Europa, incapaz de se afirmar, caminha para uma irrelevância reforçada pela subordinação às narrativas e políticas norte-americanas. A entrevista finaliza com um alerta sobre as consequências domésticas nos Estados Unidos: inflação e recessão iminentes, polarização política e uma base eleitoral cada vez mais fragmentada. Wolff acredita que a negação dos problemas estruturais do capitalismo está levando a sociedade americana a um ponto de ruptura que poderá resultar em convulsões sociais e políticas de magnitude histórica. A China é o próximo império, e os Estados Unidos seguem presos na negação, segundo Wolff. A China cresceu em média 6 a 7% ao ano nas últimas décadas, enquanto os Estados Unidos se limitam a 2 ou 3%. Isso explica por que a China já ultrapassou os Estados Unidos em diversos setores, especialmente nos de alta tecnologia. Wolff criticou as estratégias americanas para conter o avanço chinês, incluindo a guerra na Ucrânia, que segundo ele tem como objetivo enfraquecer a Rússia, principal aliada da China. O melhor foguete e o melhor míssil na guerra da Ucrânia até agora são russos, provoca Wolff, sugerindo que até militarmente a supremacia americana está sendo desafiada. A dívida de 38 trilhões de dólares não é apenas número em planilha, representa décadas de escolhas políticas e econômicas que priorizaram lucros de curto prazo sobre sustentabilidade de longo prazo, que favoreceram os muito ricos em detrimento da classe trabalhadora, que escolheram guerras imperiais em vez de investimento doméstico em infraestrutura e educação. É sintoma de império em declínio que não consegue mais gerar riqueza suficiente para sustentar seu estilo de vida e suas ambições globais, mas se recusa a aceitar essa nova realidade. Richard Wolff está correto em seu diagnóstico. A dívida americana passou de um limite que não tem mais como ser controlado sem mudanças estruturais profundas no sistema político e econômico americano.
Essas mudanças incluiriam taxar os ricos e as corporações adequadamente, reduzir massivamente os gastos militares, investir em capacidade produtiva doméstica em vez de finanças especulativas e construir estado de bem-estar social robusto, que reduza a necessidade de endividamento privado massivo. Mas todas essas mudanças enfrentam oposição feroz dos interesses estabelecidos que se beneficiam do status quo, mesmo que esse status quo esteja levando o país ao colapso fiscal e social. O que vem a seguir é incerto, mas provavelmente envolverá alguma combinação de inflação que corrói o valor real da dívida, default técnico ou reestruturação da dívida, perda continuada do status do dólar como moeda de reserva global e turbulência social e política doméstica, à medida que diferentes segmentos da sociedade americana lutam sobre quem pagará o preço do ajuste necessário. O tsunami financeiro está se aproximando dos Estados Unidos e, quando chegar, suas ondas serão sentidas em todo o mundo. A única questão é se os Estados Unidos conseguirão fazer ajustes necessários antes que seja tarde demais, ou se seguirão o caminho de impérios anteriores, negando a realidade até que o colapso se torne inevitável.